Desde o aeroporto até a cidade de Pisa é já aqui. Bem, agora chegamos a Pisa, vamos já embora. Uau, olha que bonito. Não dá para ver um caralho, mas uma roda gigante. Bonito, cara. Nada especial. Bora lá. Vamos agora para Florença. Comprar o bilhete aqui para Florença. Temos 2 andares. Então, finalmente chegamos a Florença. Engraçada a cidade. Muita gente nestas escadas, não sei o que quer dizer, parece que são pessoas. Não sei se são mendigos. Não sei se são mendigos ou. Ou na manhã. Não. Da África e sei lá. Brasileira aqui, já vi. Isto. Lacey, you don't do that. You don't do that. Do it. Seja lá qual é que isto for. O Palácio da Senhora. O Palácio Vecchio. E a Praça da Senhora. Aqui é que é bem bonito. Olha só para estas estátuas. Lindo. Linda praça. Esta é a Catedral da Santa Maria da Flor. Linda, não é? Muito bom dia. Acordei agora em Florença depois de uma noite incrível na cidade.
aproveitei ao máximo, caminhei por ruas de história, vi monumentos iluminados e senti aquela vibe única de Florença à noite. Mas é engraçado porque por volta da meia-noite as ruas começam a ficar um bocadinho desertas. Dá até um bocadinho de mistério nas ruas. Eu já estou a tomar aqui o cafezinho da manhã, já fui ali umas compras no Carrefour. As coisas são mais baratas aqui se compras nos supermercados. As pizzas são muito mais baratas, para aí €1 e tal, compras uma pizza à vontade. E agora começar a andar um bocadinho pela Florença, já é um bocadinho tarde, mas começar a acontecer isto até mais ou menos às 8 horas, porque depois vamos para Roma. O próximo itinerário é Roma por volta das 8 e tal. Vamos lá. Muita gente aqui à porta. É que nem vou esperar nesta fila para poder entrar. Não. Já vi piores filas. Mas não vou ficar aqui à espera para entrar. Mas é bonita esta igreja. Apartamenty prywatne, ale powiem, że... Isto é a muralha da Fortaleza. E ali é a Porta Santa Maria Novella, que dá acesso à Fortaleza. Fortaleza de Basso, dá acesso à Fortaleza de Basso, que foi agora remodelado para eventos. Está vendo o que é que dá? Se é só para eventos não vale a pena ir. Vou estar a perder tempo aqui. Só tenho que ir 7 horas, 8 horas. Não, outra vez não posso não. Yep. Não dá. Vamos para outro sítio. Vamos ver outro sítio. Tem um jardim aqui atrás da Fortaleza. A ver se dá para irmos até lá. Temos aqui metro. Já daria jeito. Estas muralhas aqui que nós vemos aqui ao redor, isto foi construído mais ou menos no século XIV, com parte das muralhas que protegiam a Florença, e era uma das principais entradas para a cidade de Florença, que eram usadas tanto por comerciantes como viajantes. Bem, já estou a ver que nem por aqui. Hoje a porta também já não tem a sua função original, mas continua como um símbolo, né? Vamos ver se é por aqui, explorar aqui um bocadito. Pronto, não tem nada. Supostamente aqui é o jardim. Afinal tem. Muito bonito este jardim. Simples. Muito calmo. Isto parece ser um género de refúgio
tranquilo, bastante tranquilo, tanto para moradores como para turistas. Isto era usado para fins militares, isto está aqui mesmo junto ao forte, mas com o tempo foi transformado num parque aberto ao público. Deu para descansar um bocadinho. Vamos ver os próximos. Vamos um bocadinho mais para o sul agora de Florença. Bem, vamos agora à Piazza del Libertà. Lá ver como é que é. É bonito este sítio. É uma das gemas da cidade, caraças. Se quiserem vir para aqui é muito sossegado mesmo. Só usa água. Bem, a caminho da Piazza del Libertà. Solzinho. Sol é que eu amo, caralho. Adoro o sol, pá. Olha bem, parece haver ali uma feira qualquer. Na Piazza. Olha lá como é que se diz. Olá. Vamos até à frente. Vamos já dar uma vista de olhos. Estamos agora na Piazza della Libertà, que é onde muitos turistas não costumam vir aqui explorar. É um lugar cheio de história, cercado por arquitetura impressionante. Embora a ser reconstruída, começam a perceber porque é que os turistas não costumam vir aqui ainda. Mas tem aqui uma feira gigantesca. Vamos explorar mais um bocadinho. É pena não conseguirmos ver ali. Muita pena, mas é bonito. Tem aqui uma pequena fonte. Deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Tem aqui uma das entradas que serviu de entrada durante muitos séculos aqui para Florença. Uma das entradas de Florença. Gostava de ver como é que era aquilo ali, é pena. Vamos ao próximo sítio então. Aí bem, para o pessoal que costuma andar muito rápido, ó, aí está, viram? Falei em rápido, esta porra começou logo a virar. Se passaram aqui muito rápido, levam multa. Vocês não estão a ver? Estamos agora em direção à Capela Medici. Arquitetura. São muito bonitas as casas. Esta é uma das universidades, Begli. Já estamos a começar a encontrar restaurantes, umas lojas ou outras. Vamos mais perto do centro turístico, já estou a ver. Acho que é por causa deste jardim do Palácio de Riccardi.
Medici Ricardi. Não sei se tenho tempo suficiente para ir ver. Mas não, para a próxima. Ah, bem, aquilo atrás era Jardim Medici Ricardi, era a parte de sair. E para entrar é deste lado. E do outro temos a capela, o Palácio da Capela Medici. Lindo, caralho. Uau. Vamos ver uma coisa de cada vez. Aqui conseguimos ver mais outro monumental ali. Vamos já ali ver também. Aquele é lindo, à noite era web lindo, meu. Vamos ver aqui o Jardim do Palácio. Acho que é por aqui. €15. Nem penso. Parecem bonito, engraçado, mas não. Vamos ver agora a capela. Olha bem, voltando aqui à capela dos Medici. Linda. Um dos locais mais impressionantes e históricos aqui da Florença. Não só guarda os túmulos de uma das famílias mais poderosas do Renascimento, mas também uma grande obra de arte. Não sei se paga ou não pela dentro, mas como eu costumo fazer visitas rápidas, estar a pagar para lá não vale grande a pena. Vamos dar uma vista de olhos à volta. As capelas fazem parte da Basílica de São Lourenço. Foi uma igreja oficial da família Medici, construído-se entre o século XVI e XVII para servir para a dinastia Medici, durante a dinastia Medici, okay, que governou Florença durante séculos. O bilhete é de €9. Vale a pena para mim, pelo menos, ir lá dentro, que eu vou estar a pagar para ir visitar e depois vir embora rapidamente para visitar o resto. Mas o que sabemos, isto é algo inacabado de Miguel Ângelo, pelos vistos ele queria criar mais estátuas para os túmulos, mas teve de fugir de Florença. As tumbas lá dentro estavam vazias quando foram descobertos pelos arqueólogos, pois alimentou-se também as teorias sobre possíveis segredos do Medici. Foi construído com pedras preciosas por toda a parte, sendo decoradas assim com mármore raro, lápis lazuli e outras pedras semi-preciosas. São uma das... Bem, vamos a um próximo destino agora. Não dá para ver aqui. Comer alguma coisa antes de seguir o caminho. O que é isto? É polpa de fruta, pêssego e maçã. Vamos ver como é que é. Muito bom. A famosa Catedral da Santa Maria del Fiore, mais conhecido como o Duomo de Florença. Não só domina o céu da cidade, o skyline da cidade, mas também é uma obra-prima da arquitetura renascentista e é um símbolo do poder de Florença. Vamos sair aqui do meio e ver as coisas mais perto. Isto está o skyline desta cidade,
A construção começou em 1296 com o projeto Duplo Arnolfo di Cambio, que foi concluída apenas em 1436. Já. Mostrou um grande prestígio de Florença para competir com outras cidades italianas também. A cúpula de Brunelleschi. É o fundo. Apenas estamos celebrando el rollo. Uma arquitetura renascentista. Deduzo também não vá. Tiveram razão. Olha para esta fila também. Foi mais fazer. Tem muito lado para onde ir ainda. O interior da catedral vale a pena. Obriga a frescos impressionantes, incluindo o juízo final de Giorgio Vasari. Interessante de ver, mas lindo, olha para isto. Olha só. Diz que um escultor esculpiu a cabeça de um boi na fachada da catedral em homenagem a um caso amoroso com a esposa de um carpinteiro que trabalhava na obra. Se por acaso um de vocês virem esta escultura, apresentem nos comentários, assim também queria ver. Está lá dentro, porque aqui fora não. Esta porta pela qual passámos há pouco é Porta do Paraíso. Está cheio de detalhes. Cheio de detalhes impressionantes. Criada pelo escultor Lorenzo. Após vencer a competição contra os artistas renomeados, incluindo o Brunelleschi. Miguel Ângelo, quando a viu, deu o nome de Porta do Paraíso, ser assim tão bela. Está aqui à minha frente esta catedral. Estes painéis que estão aqui representados na porta são, cada um conta uma história do Antigo Testamento, que inclui a criação de Adão e Eva, o sacrifício de Isaac, a história de Moisés e os 10 mandamentos, David e Golias. Impressionante, não é? No entanto, esta não é a original. A original foi retirada para preservação e está no Museu dell'Opera del Duomo. O trabalho mais caro de Gilberti. A fila para lá entrar ainda vai até aqui atrás, ó. Isto é uma outra entrada, mas é para ver a parte de trás aqui da Duomo. Para ver a parte de trás da catedral. Espero que vocês tenham sorte e já esteja tudo reconstruído. Consigam ver melhor. A parte de trás. Aquela fila pequena é para ver esta parte de trás. Agora para o Museu do Leonardo.
Isto é tão diferente à noite. À noite, a partir das 11 horas, 11 horas, meia-noite, já começa tudo a esvaziar, começa tudo a ficar vazio. Meia-noite é tipo hora de recolher para toda a gente, não está ninguém na rua. Que diferença. Fofas. 10 euros para entrar no museu. As máscaras respirar para... Um lugar interativo, basicamente é mais para crianças. Isto sim é uma invenção. Ele inventou imensas coisas. Especialmente para serem usadas em guerra. Olha só. A pena é que nunca existiram algumas delas. Só porque se existissem, meu Deus. Itália poderia conquistar o mundo, caraças. Fogo. Olha para isto. Estás a brincar, mano? Mortar. Vamos virar devagar. Vamos ver aqui. Ok. E isto? Aqui é uma câmara dos espelhos, onde Leonardo da Vinci aplicava a óptica e a reflexão, as leis da óptica e reflexão. É isso? Esqueçam isto? Esta é a parte do corpo humano. É um museu muito pequeno. E se puserem um bom review, 5 estrelas, tem isto em troca. Uma moeda da sorte. Bem, vamos ao próximo. Parece que Gianelli foi escultor, previu a realidade virtual. Ó, tem aqui seguranças na sua realidade virtual. Isto é mesmo em frente à catedral já agora. Algo ali à frente parece interessante. Vamos ver o que é. Museu Nacional de Bargello.
€10 para entrar. Está o museu. É um bocado caro aqui, 40 paus, 70. Estas zonas turísticas, apesar de aqui na parte da vida não está caro. Se calhar não vou aproveitar, mas acaba de ir até ali um daqueles terraços lá em cima. Um dos rooftops. Isto é o quê? Olha que fixe. Queria ver se conseguia ir lá em cima, ao Palácio Gondi. Lá em cima que eu queria ir. Ali é o museu. Aqui é outro museu, para quem gosta de museus. Força nisso, carrega. Eu não gosto muito porque para mim é quase a mesma coisa. São pequenos. Leonardo da Vinci para mim já é algo que eu queria ver, então é algo único. Só temos aqui na Itália. Fui já ver o primeiro, provavelmente o último, porque foi bem pequeno por 10 euros, por isso para mim não vale a pena. Vou tentar ver se consigo chegar lá em cima, caraças. Olha aqui. Não sei o que é aquilo, mas vamos ver também. Alto. Era ali em cima que eu queria ir. O Palácio Gondi. Era em cima que eu queria ir. Neste momento estamos no coração de Florença. No Palazzo Vecchio. Um dos edifícios mais emblemáticos da cidade. A praça, poderemos falar nela já de caminho, mas este palácio não é apenas uma maravilha arquitetónica, mas também um símbolo do poder dos Medici. Era um centro cultural e político do Renascimento. Durante o Renascimento, tornou-se o palácio oficial da família Medici, até que a dinastia transferiu a sua residência para o mais luxuoso Palácio Pitti, que é enorme. Não vou lá ver lá dentro, não. Isto é bem bonito. Vou tirar fotos daqui. Esta torre medieval foi originalmente projetada para servir como defesa, mas também como uma forma de afirmar o poder da cidade. E é conhecido também por haver um túnel secreto que ligava entre o Palácio Vecchio e ao Palácio Pitti, que era usado pelos Medici para se deslocarem discretamente entre os palácios. O Palácio del Signora. Temos aqui a fonte de Neptuno, uma fonte com a estátua de Neptuno situada na praça, um marco de renascimento florentino. Esta praça tem sido um centro político e cívico de Florença desde a Idade Média, sendo o local das principais decisões onde eram tomadas. Recebe o nome de Signoria. O governo de Florença, que durante séculos governou a cidade, e também é famosa por ser o ponto onde aconteceram muitas execuções públicas e eventos históricos aqui. Dar uma volta aqui pela cidade, onde muitas execuções já foram feitas, e estamos aqui a passar. Nossa. Imensas estátuas aqui. Bem, vamos ao próximo local.
Este arco é lindo, aqui no meio. Estou agora indo em direção à Basílica Santa Cruz. Esta está a Basílica. Esta construção da Basílica teve início em 1294, tendo sido projetada pelo arquiteto Arnolfo di Cambio. É conhecido como o Panteão de Florença. Abriga túmulos de grandes personalidades da história, tais como Miguel Ângelo, Galileu e Maquiavel. O túmulo do Miguel Ângelo foi desenhado por Vasari, o cientista que revolucionou a astronomia. O Galilei, apesar de ter sido condenado pela Igreja, recebeu o túmulo imponente em Santa Cruz também. O Nicolau Maquiavel foi o autor de O Príncipe, uma das obras mais influentes sobre política. O Dante Alighieri, que está enterrado em Ravenna, mas aqui há um monumento em sua homenagem. Podemos ver a fachada da Basílica. Tem sido concluída apenas no século XIX, mas o seu estilo gótico acho que impressiona qualquer pessoa. Existem mitos e lendas como o fantasma de Galileu, em que consta que algumas pessoas dizem que já viram a sombra de Galileu dentro da Basílica, refletindo a sua luta contra a Igreja. E a profecia de Santa Cruz, em que uma lenda diz que quando a Basílica perdeu o seu brilho, a Florença entrará em decadência. Bem, o brilho não perdeu. Nice. Eu vou parar aqui um bocadinho para descansar. Vou descansar um bocado. Que bonita flor. Ainda temos aqui alguns pontos históricos para ver. Deixa-me lá ver. Falta Ponte Vecchio, que é um género de ponto medieval, onde tem casas e lojas à volta da ponte. Uau, nunca vi nada assim. Temos o tal Palácio Pitti, que é no outro lado do rio, já viram? É uma longa distância entre o Palácio Vecchio e o Palácio Pitti, é uma longa distância mesmo. Se houver túneis por baixo, nossa, acredito, hoje em dia acredito com o que já descobriram hoje em dia, uau, acredito que haja. Temos o Jardim de Boboli e a outra porta romana do outro lado. Aqui uma porta de São Nicolau. E depois para Florença já fica. E já fica tudo. Vamos lá, caminho da Ponte de Vácia. Por este lado. Vamos passar agora pela ponte Alleia Grazi. Aqui estamos.
ali onde eu quero ir. É ali mesmo. Vamos carregar o telemóvel, por isso. Vou por este lado e... é isso. Vou por este lado. Aquela é tal ponto medieval de Vácio. Altamente. Vamos ver um caraças aqui. Vejo melhor com os meus olhos, com a câmera. Yeah, so we just spend time there almost every time on the beach. Nice. Did you have vacation? C'est de l'aviron. C'est de l'aviron. Moi j'ai envie de C'est que... Ah non. Bem, acho que agora temos de dar aqui a volta para entrar na tal ponto Vácio. Isto é a entrada para a ponte. A tal ponte medieval. Joalherias. Olha o Rolex. Esta ponte medieval colocaram mais joalharia do que comida. Foi. Estava à espera de encontrar comida aqui, um café aqui no meio, acima, estás a ver? À espera disso. Ok, temos aqui uma vista e outra. E o resto é joalherias por lá fora. But I think I will remove my Bem, saindo aqui da ponte, dar uma voltinha por aqui. Bem, em relação à passagem secreta que liga os palácios, entre o Palácio Vácio e o Palácio Pizzi,
Está aqui a entrada no corredor vasariano. Não parece ser assim tão secreta, não é? A fila para lá entrar é aqui. Nossa, não. Só temos 4 horas para estar aqui em Florença. Não acho que dê. Mas é interessante ver, se vocês estiverem aqui mais tempo. Gostava de ir ver. Bem, pelo menos aqui estão os preços. Pelo menos 20 paus, uma pessoa ainda paga. Se tivesse mais tempo, não estava a pagar 40 para ver o resto. Uau, lindo, mano. Lindo. Fogo, tem pena. Temos outros sítios agora para ir. Estou agora a caminho do Palácio Pizzi, deixei ali a ponte Palácio para trás. Vamos para o Palácio Pizzi. Visitar aqui um dos bons restaurantes no rooftop. Consegui apanhar um dos rooftops. Nice. Palácio Pizzi. Famoso Palácio Pizzi. Uau. Queria ver ali a fonte do borrachão, mas não dá para ver. Bem, mas aqui podemos falar do Palácio Pitti, que foi construído em 1458 por Luca Pitti, um rico banqueiro florentino que queria um palácio maior e mais luxuoso do que qualquer outro da cidade. Em 1549 foi comprado por Leonor de Toledo, esposa de Cosimo I de Medici, tornando-se a residência oficial da poderosa família. Eu não vou lá dentro, não. Tem aqui um grande espaço para uma pessoa ficar aqui à vontade. Sua galeria lá dentro. Galeria Platina. Existem obras-primas de Rafael, Tiziano, Cavaggi e Rubens. Os apartamentos reais lá dentro têm quartos ricamente decorados, que foram usados pelos Medici e pelos reis de Itália. Um dos maiores jardins renascentistas mais belos da Europa, com fontes, esculturas e vistas incríveis da Florença. Só tem para mais 3 horas para voltar, por isso não. Aconselho-lhes vivamente a irem ver. Eu não tenho tempo. Se ficasse mais tempo aqui até ia, mas já estou a ver ali a fonte. Aquela é tal fonte alcachofra. Foi projetada por Francesco Susini. Fazia parte da fonte de Neptuno, mas depois foi separada e movida para os Jardins de Poboli e posteriormente para o Palácio Pitti. Este palácio. Bem bonito para ver. Aconselho vivamente a irem lá. Verem jardins. Talvez não consigamos ver um bocadinho aqui à volta. Um fato curioso aqui em relação ao palácio. Um fantasma de Bianca Capello, que foi amante e depois esposa de Francesco de Medici, teria sido envenenada no palácio e o seu espírito ainda vagueia pelos corredores. Alguns até também acreditam que joias e riquezas de Medici foram escondidas em passagens secretas e nunca encontradas. Nunca se sabe, não é? Tem aqui os preços e o horário para ir ver o Palácio Pitti e o Jardim
Boboli. A fila para ali para o palácio não é assim tão grande, mas para aqui, para os jardins, vale muito a pena ir. Meu. Os tais jardins de Boboli é um enorme jardim renascentista que foi localizado atrás do Palácio Pitti. Foi criado no século XVI por ordem de família Medici e projetados para serem um espaço privado de lazer da corte. São um dos primeiros exemplos de jardim formais italianos, servindo de inspiração para outros jardins europeus, como o Versalhes, em França. Foi um projeto iniciado por Niccolò Tricolò, uma coisa qualquer assim. Por ali o palácio, por ali estava a pensar em ir para a Porta Romana, mas andar até lá só para ir até a Porta Romana não vale a pena, por isso vou voltar atrás, vou passar na Ponte Vácio outra vez e vou até à parte da Michelangelo, da Praça de Michelangelo. É isso. E depois tenho que ir para a rodoviária. Uma última vista aqui do Palácio Pitti. Finalmente um bairrozinho aqui à Florença. Hangar. Passar aqui a ponte Allegrazi. Temos aqui o Jardim Terzo e vamos para a Porta São Nicolau, que é para ali. Bonita paisagem. Ainda gostava de encontrar aqui um sítio para o Porto Sol, mas não sei se vou ter tempo para isso porque nessa hora já estarei na caminhonete. Vamos ver se temos tempo ainda. Finalmente chegamos à Torre São Nicolau. Foi construída em 1324 como parte das muralhas defensivas de Florença. Já ao contrário das outras, nunca foi rebaixada e mantém a sua altura original, tornando-se a mais alta das portas medievais daqui de Florença. Ali em cima, ao lado da Torre São Nicolau, temos a Piazzale Michelangelo. Acho que é a Praça Michelangelo. É de onde oferece a maior vista panorâmica daqui de Florença. Foi construída em 1869 pelo arquiteto Giuseppe Poggi.
finalmente. É uma subida muito rigorosa, um bocadinho a pique, um bocado difícil, mas até o pessoal de cadeira de rodas conseguiram, por isso não é. Por isso vocês não vão conseguir. E vamos ver se vale a pena. 1 2 3 1 2 3 ลงได้1 2 3ติดแขนเดี๋ยวนะอย่างนั้นมองลง Acho que sim, vale a pena. Ó. Acho que devia de arranjar o número dela, pá, foda. Deveria de voltar para trás e pedir o número dela. Voltamos já ali daquele lado. Aqui um espaço enorme. Aqui é onde tem já dá para ver mais perto. Aqui é uma réplica de bronze do David Michelangelo, junto com cópias das 4 alegorias da Capela de Medici. Bem, mas por hoje Florença já está. Vai de embora, de lá de cima ainda podemos ver ainda a paisagem. Linda, 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 linda. Finalmente cheguei ao rodoviário das caminhonetas. Não demorei muito aqui a chegar, foi mais ou menos 1 hora. Desde lá acima do Palácio de Miguel Ângelo. Viemos aqui do metro. Até aqui. Temos aqui um lugar para pousar e descansar um bocadinho, para comer também, que é bom. Temos agora que aguardar pela caminhoneta para Roma, irmos para Roma a seguir. Vai ser mais ou menos 3 horas e tal de viagem. Assim que chegar a Roma, em princípio, acho que terei tempo ainda para ver um bocadinho da noite. Talvez consiga ir a um rooftop, espero eu. Aqui nunca encontrei um ou outro, mas a ver. Aqui dentro, como podem ver, ainda tem bastantes coisas que podem comprar. Tem aqui as casas de banho também. Tem muita coisa que podem comprar e ali para descansar. Tenho ali as mesas atrás disto para descansar se quiserem. Bem, agora é só procurar a caminhoneta. Vou ver qual é que é. Por onde é que ela anda. Olha ali o metro. Tem que passar ali através daquele porto.